E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurar no mundo de um dos gigantes da sociologia, o Emile Durkheim. É isso aí. E para essa missão, a gente vai se basear na coletânea Os Pensadores Durkheim, que une várias obras importantes dele, como a divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, o suicídio e as formas elementares da vida religiosa. Traça um prato cheio. A ideia é a gente destrinchar as ideias principais do Durkheim de um jeito que faça sentido para todo mundo, sabe? Adoro. Sempre bom revisitar o Durkheim. E para começar, acho que é legal a gente entender de onde ele veio, né? Tipo, qual era o contexto da época e o que influenciou o pensamento dele. Boa! É fundamental a gente lembrar que o Durkheim estava meio insatisfeito com a educação da época, que ele achava muito literária, sabe? Pouco científica. É isso aí. E essa busca dele por um método mais científico levou para as obras de outros pensadores importantes, como o Herbert Spencer, que influenciou bastante essa ideia de usar modelos biológicos para entender a sociedade. Ah, interessante. Tipo, ver a sociedade como um organismo. Exatamente. E teve também o Alfred Spinas, que foi fundamental para o Durkheim desenvolver o conceito de consciência coletiva. A ideia de que, tipo, as leis que regem a sociedade não podem ser reduzidas à psicologia de cada indivíduo. É tipo, a sociedade tem uma mente própria, além da soma das mentes individuais. Isso. E a partir dessa insatisfação com os métodos da época, o Durkheim teve uma sacada genial. Ele propôs que a gente pode estudar a sociedade como fato sui generis. Quer dizer, a sociedade tem suas próprias regras, seus próprios mecanismos, e não dá para explicá-la só olhando para cada pessoa individualmente. Meio que como se a sociedade fosse uma entidade independente, né? Exatamente. E aí entra a tal da consciência coletiva, que a gente estava falando antes. Certo, certo. E o que seria exatamente essa consciência coletiva? É o conjunto de crenças, valores, ideias, práticas que são compartilhados pelos membros de uma sociedade, tipo a linguagem que a gente usa, as normas que a gente segue, os costumes que a gente pratica. Tudo isso faz parte da consciência coletiva. E o Durkheim acreditava que a gente podia estudar essas coisas diretamente, sem precisar ficar analisando a mente de cada pessoa. Tipo, olhando para os produtos da sociedade, as leis, as obras de arte, a cultura em geral. Isso. Ele dizia que a gente podia estudar a consciência coletiva através das suas expressões, tipo os sistemas jurídicos, as obras de arte, os rituais religiosos, tudo isso carrega em si a alma da sociedade. Faz sentido. E ele também usava métodos estatísticos, né? Sim. O estudo dele sobre o suicídio é um exemplo clássico disso. Ele percebeu que as taxas de suicídio variavam entre diferentes sociedades e grupos sociais e ele concluiu que isso não podia ser explicado só por fatores individuais. Tinha que ter alguma causa social por trás disso. Tipo, a sociedade meio que empurrando as pessoas pro suicídio. É uma ideia complexa, mas basicamente é isso. E o mais interessante é que o Durkheim via a sociologia como uma ciência com um potencial enorme, capaz de não só entender a sociedade, mas também de ajudar a resolver os seus problemas. Ele era bem ambicioso, queria usar a sociologia para melhorar o mundo. Totalmente. Ele acreditava que a gente podia usar o conhecimento sociológico para criar uma sociedade mais justa, mais coesa, mais harmônica. Que legal. E falando em sociedade, vamos mergulhar agora em uma das obras-primas do Durkheim, da divisão do trabalho social. Vá. Qual era a grande questão que ele estava tentando responder nesse livro? A pergunta central do livro é: qual a função da divisão do trabalho nas sociedades modernas? A famosa especialização, né? Cada um fazendo uma coisinha específica. Exatamente. É. E o Durkheim estava interessado em entender como essa especialização crescente estava impactando a organização e a coesão social. Ele percebeu que, junto com essa especialização, vinha também um certo estado de anomia, uma falta de regras claras, especialmente no mundo do trabalho. E por que essa falta de regras seria um problema? Porque, para ele, as regras, as normas, a moral, tudo isso é fundamental para manter a sociedade funcionando em harmonia. E ele observou que no mundo do trabalho da época, as relações entre patrões e empregados, entre diferentes empresas, tudo era meio nebuloso, sem limites muito claros do que era certo e errado. É uma terra de ninguém moral. Isso! E ele argumentava que essa falta de regulamentação moral no mundo do trabalho era um problema grave, porque com a industrialização, a vida das pessoas estava cada vez mais centrada no trabalho. E se o ambiente de trabalho é uma bagunça moral, isso acaba afetando a sociedade inteira. Exatamente. Imagina você passando a maior parte do seu dia num ambiente onde vale tudo, onde não tem noção de certo e errado. Coisa complica. E para tentar entender melhor essa questão da regulamentação moral, o Durkheim foi buscar inspiração no passado. Ele estudou as antigas corporações de ofício que existiam desde a época do Império Romano e que tiveram um papel importante na Idade Média. Corporações de ofício? Tipo, associações de profissionais de um mesmo ramo. Isso. Tipo, os ferreiros, os sapateiros, os tecelões, cada profissão tinha sua própria corporação que regulamentava as práticas, os preços, a qualidade dos produtos. Eram tipo uns sindicatos da época. É uma boa analogia.
E o Durkheim viu nessas corporações um modelo interessante de organização social, onde a moral profissional era bem definida e os membros se ajudavam mutuamente. Uma espécie de fraternidade profissional com valores e regras compartilhados. Exatamente. E ele acreditava que algo parecido com essas corporações poderia ajudar a resolver o problema da anomia no mundo do trabalho moderno. Ele defendia a criação de grupos profissionais que pudessem criar normas claras, promover a solidariedade entre os trabalhadores e garantir um ambiente de trabalho mais justo e harmônico. Ele estava meio que prevendo a necessidade de sindicatos fortes e de uma ética profissional mais sólida, né? É uma leitura possível. Claro que o contexto histórico era bem diferente, mas a essência da ideia é essa: a necessidade de regular as relações de trabalho para garantir uma sociedade mais justa e equilibrada. E o Durkheim argumentava que essa regulamentação não podia ser só econômica, tinha que ter uma dimensão moral também. Entendi. E ele também questionava se a divisão do trabalho por si só seria uma coisa boa ou ruim para a sociedade, né? Sim, ele não estava só preocupado com os problemas, mas também com as potencialidades da divisão do trabalho. Ele reconhecia que a especialização trazia muitos benefícios, como o aumento da produtividade, a diversificação dos produtos, a possibilidade de cada um se dedicar àquilo que faz melhor. Faz sentido. Mas ele não achava que esses benefícios econômicos eram suficientes para justificar a divisão do trabalho, né? Exatamente. Para ele, a divisão do trabalho tinha que ter uma função moral, tinha que contribuir para a integração social, para a solidariedade entre as pessoas, senão ela se tornava uma fonte de conflitos e desigualdades. Uma faca de dois gumes, então. Isso. E para tentar entender essa dupla face da divisão do trabalho, ele elaborou o conceito de solidariedade social. E como ele diferenciava os tipos de solidariedade? Ele identificou 2 tipos principais: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica é típica de sociedades mais tradicionais, onde as pessoas são muito parecidas entre si, compartilham os mesmos valores, as mesmas crenças, os mesmos costumes. Tipo uma comunidade pequena, onde todo mundo se conhece e pensa parecido. Isso. Nesse tipo de sociedade, a coesão social se dá pela semelhança entre as pessoas e o direito mais repressivo, focado em punir quem desvia das normas. Tipo olho por olho, dente por dente. Mais ou menos isso. Já a solidariedade orgânica é característica de sociedades mais complexas, com alta divisão do trabalho. Nesse tipo de sociedade, as pessoas são mais diferentes entre si, cada um com sua função, sua especialidade, seu estilo de vida. A famosa sociedade individualista. Isso. E a coesão social, nesse caso, se dá pela interdependência entre as pessoas. A gente depende uns dos outros para sobreviver, mesmo sendo diferentes. O direito, nesse contexto, é mais restitutivo, focado em reparar os danos causados por um crime, um conflito, em vez de simplesmente punir. Interessante essa distinção. E o Durkheim achava que um tipo de solidariedade era melhor que o outro. Ele não via como uma questão de melhor ou pior, mas sim como diferentes formas de organizar a sociedade, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Entendi. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar do outro livro que você mencionou, As Regras do Método Sociológico. Esse livro é meio que um manual de instruções para quem quer estudar a sociedade cientificamente, né? É exatamente isso. É nele que o Durkheim define o que é um fato social e como a gente deve estudá-lo. E qual é a grande sacada do Durkheim em relação aos fatos sociais? Ele diz que a gente deve tratar os fatos sociais como coisas. Coisas, tipo objetos. Calma, calma. Não é que ele achava que os fatos sociais eram objetos materiais, mas ele queria dizer que a gente deve estudá-los com a mesma objetividade que a gente estuda os objetos da natureza. Ah, entendi. Tipo, sem deixar nossas opiniões e preconceitos interferirem na análise. Isso. A gente tem que olhar para os fatos sociais de fora como um cientista observando um fenômeno da natureza. E para fazer isso, a gente precisa se livrar da nossa subjetividade, dos nossos valores, das nossas crenças. É, a gente tem que ser meio frios e calculistas na hora de estudar a sociedade. É mais ou menos isso. E essa ideia de tratar os fatos sociais como coisas gerou muita polêmica na época. E até hoje tem gente que critica essa abordagem. Mas a intenção do Durkheim era justamente tornar a sociologia uma ciência mais rigorosa, mais objetiva, mais próxima das ciências naturais. Faz sentido. Yeah. Ele queria colocar a sociologia no mesmo patamar da física, da química, da biologia. Exato. E para fazer isso, ele propôs uma série de regras metodológicas que a gente pode resumir em alguns pontos principais. Primeiro, a gente precisa definir o objeto de estudo com clareza. Segundo, a gente precisa coletar dados empíricos, observar a realidade social de forma sistemática. Terceiro, a gente precisa analisar os dados com rigor, buscando as causas e os efeitos dos fenômenos sociais. E quarto, a gente precisa formular teorias explicativas que sejam coerentes com os dados que a gente coletou.
Tipo, o método científico clássico aplicado à sociedade, né? Foi isso. E o Durkheim estava realmente empenhado em tornar a sociologia uma ciência autônoma, com suas próprias regras, seus próprios métodos, seu próprio objeto de estudo. E ele colocou tudo isso em prática no estudo dele sobre o suicídio, né? Sim. O suicídio é um exemplo clássico da aplicação do método sociológico. E como ele abordou essa questão tão complexa e delicada? Ele começou analisando as taxas de suicídio em diferentes países e grupos sociais e percebeu que essas taxas eram relativamente estáveis ao longo do tempo. Isso levou a concluir que o suicídio não podia ser explicado só por fatores individuais, psicológicos, tinha que ter alguma causa social por trás disso. Tipo, a sociedade empurrando as pessoas para o suicídio. É uma forma simplificada de dizer, mas basicamente é isso. Ele identificou 3 tipos principais de suicídio, cada um com suas causas sociais específicas: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anônimo. E quais seriam as características de cada tipo de suicídio? O suicídio egoísta ocorre quando o indivíduo está muito isolado da sociedade, sem laços fortes com grupos sociais, sem um senso de pertencimento. Tipo, a pessoa se sente sozinha, sem propósito da vida. Exatamente. E o Durkheim observou que esse tipo de suicídio era mais comum em sociedades individualistas, onde os laços sociais são mais fracos. O suicídio altruísta, por outro lado, ocorre quando o indivíduo está tão integrado à sociedade que se sacrifica por ela. Tipo, os kamikazes japoneses na Segunda Guerra Mundial. É um exemplo extremo. Mas sim, o suicídio altruísta pode acontecer em contextos de guerra, de fanatismo religioso, onde o indivíduo se sente no dever de dar a vida pelo grupo. E, por fim, o suicídio anômico ocorre quando há uma ruptura das normas sociais, quando as regras que guiam o comportamento das pessoas deixam de fazer sentido. Tipo, uma crise econômica, uma guerra civil, uma pandemia. Exatamente. Em momentos de grande instabilidade social, as pessoas ficam sem rumo, sem saber como agir, e isso pode aumentar o risco de suicídio. Nossa, que análise profunda. E ele conseguiu provar que a sociedade realmente influencia o comportamento individual, mesmo em algo tão pessoal como o suicídio. E para finalizar nossa jornada pelo mundo do Durkheim, vamos falar do último livro que você mencionou, As Formas Elementares da Vida Religiosa. Bora. Nesse livro, Durkheim tenta entender a essência da religião, né? Isso, ele queria saber qual era a função social da religião, o que ela nos diz sobre a natureza humana, sobre a nossa relação com o mundo. E para fazer isso, ele foi estudar as religiões mais primitivas, mais simples, que ele chamava de elementares. Tipo, as religiões tribais, animistas, amanistas. Exatamente. Ele acreditava que, estudando essas religiões, a gente podia entender melhor as raízes da religiosidade humana, os elementos básicos que estão presentes em todas as religiões, mesmo nas mais complexas. Era tipo religião em estado puro. É uma boa analogia. E ele escolheu estudar o totemismo australiano como um caso paradigmático, porque ele achava que essa forma de religião era a mais simples e, portanto, a mais reveladora da essência do fenômeno religioso. E o que ele descobriu sobre o totemismo? Ele observou que o totem, que pode ser um animal, uma planta, um objeto da natureza, era um símbolo sagrado que representava o clã, a tribo. E a partir dessa relação com o totem, os membros do clã desenvolviam um sistema de crenças, de rituais, de proibições que serviam para fortalecer a coesão social, a identidade do grupo. Por a religião como uma cola que une as pessoas. Exatamente. E ele concluiu que essa função social da religião, de criar laços de solidariedade, de pertencimento, de identidade, estava presente em todas as religiões, mesmo nas mais sofisticadas, com seus deuses, seus profetas, seus livros sagrados. No fundo, a religião seria uma forma de celebrar a vida em sociedade, de fortalecer os laços entre as pessoas. É uma das conclusões possíveis. E o Durkheim foi além, ele argumentou que as categorias básicas do nosso pensamento, como as noções de tempo, espaço, causalidade, número, todas elas teriam origem na experiência religiosa. Sério? Tipo, a gente aprendeu a contar por causa da religião. Não é tão simples assim, mas a ideia é que a religião teria sido a primeira forma de organizar o mundo, de dar sentido à experiência humana, e que a partir dessa organização religiosa, a gente teria desenvolvido as categorias do pensamento que usamos até hoje. Nossa, que ideia fascinante. A religião como a mãe do pensamento humano. É uma ideia ousada, mas que faz a gente refletir sobre a importância da religião na história da humanidade. Não só como um conjunto de crenças, mas também como uma forma de organizar o mundo, de dar sentido à vida, de criar laços sociais. O Durkheim nos faz pensar sobre a religião de uma forma totalmente nova, né? Não como algo sobrenatural, mas como um produto da sociedade, uma expressão da nossa necessidade de viver em grupo, de compartilhar valores, de buscar um sentido para a vida. Exatamente. Bom, acho que chegamos ao fim da nossa expedição pelo mundo do Durkheim. Exploramos suas ideias sobre a divisão do trabalho, sobre os métodos da sociologia, sobre o suicídio e sobre a religião. Ufa, quanta coisa! E a gente viu como ele estava sempre buscando
entender a sociedade, as suas leis, os seus mecanismos e como a vida social molda o indivíduo, seu comportamento, seu pensamento. Realmente, o Durkheim é um daqueles pensadores que nos fazem ver o mundo de uma forma diferente, que nos desafiam a questionar as nossas certezas. E para terminar, a gente queria deixar uma pergunta para você que está nos ouvindo. Como as ideias do Durkheim podem nos ajudar a entender o mundo de hoje? Quais são os desafios que a gente enfrenta como sociedade e como as ideias do Durkheim sobre a solidariedade, a anomia, a religião podem nos ajudar a encontrar soluções? Fica a reflexão. Vale a pena mergulhar mais fundo na obra do Durkheim. Garanto que você vai sair dessa imersão com a cabeça borbulhando de ideias. Até a próxima!